Olá pessoal, tudo bem? Então, nas nossas últimas aulas presenciais, nós estávamos trabalhando a respeito do conteúdo das bactérias, né, da parte da microbiologia. E aí, na última aula, eu tinha passado uma atividade para vocês fazerem relacionada à tabela com as doenças bacterianas, né? Lá no grupo do WhatsApp eu coloquei bem certinho quais eram as doenças e como que vocês deveriam desenvolver essa tabelinha. Então, eu vou deixar aberta aqui a atividade dentro da disciplina de biologia, então vocês podem entrar e acessar dentro de atividades ali a disciplina de biologia, vocês vão ver que tem a atividade para vocês anexarem ali. Daí vocês podem colocar o Excel, o Word ou tirar foto. Quem já mandou por WhatsApp ou pelo e-mail, tá tranquilo, tá? Então quem não enviou, pega e abre ali a atividade, tá? Mas hoje nós iremos trabalhar com questões do Enem, tá? Então eu selecionei 3 questões do Enem relacionado com o assunto de bactérias para trabalhar com vocês, beleza? Para nós finalizar essa parte. Então aqui, ó, uma questão do Enem de 2017, né? Uma questão bem recente. Então diz assim, ó: os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou por muitas vezes curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias, tá? E aí pergunta assim, ó, na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam ativando o sistema imunológico do hospedeiro, interferindo na cascata bioquímica da inflamação, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, combatendo as células hospedeiras das bactérias, danificando as estruturas específicas da célula bacteriana, tá? Então, nós vimos lá na nossa aula que a gente trabalhou com a parte da estrutura das bactérias, a gente trabalhou com a parte da membrana, da parede celular, desculpa. Então, vocês lembram lá que a gente trabalhou sobre a parte da parede celular. E aí eu falei para vocês, inclusive, ó, pessoal, aqui se atentem que parede celular é onde vai atuar a maioria dos antibióticos. Os antibióticos, eles têm essa característica de destruir a parede celular, né, das bactérias, e aí eles danificam essa parede, e é uma das eficácias, né? Alguns antibióticos, eles fazem isso, tá? Então, essa questão, ela está relacionada com isso, né? Então, ó, danificando as estruturas específicas da célula bacteriana, tá? Então, a parede celular é uma estrutura específica da célula bacteriana, tá? Então, o antibiótico ele vai atuar dessa forma, danificando as estruturas específicas da célula bacteriana. Beleza? A segunda questão que eu selecionei é de 2016, também é uma questão relativamente recente e ela também fala de antibióticos, né? Então diz assim, ó: suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho de bovinos de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Essa informação é importante, porque seres vivos unicelulares e procariontes, o que é um procarionte? Que não tem núcleo organizado, né? Não tem carioteca, material genético disperso no citoplasma. Quem são os seres vivos ou os micro-organismos que são unicelulares e procariontes? As bactérias, né? Nós vimos isso. Os vírus, eles não têm célula. Os protozoários, eles são eucariontes, nós vamos ver mais para frente. E as bactérias, elas são procariontes, tá? Então, pergunta assim, ó: para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados vacinas. A vacina, ela vai servir para prevenção. Então, não adianta, se o animal ele já está contaminado, a vacina ela não tem muito sentido, né? Antivirais? Não, porque não são vírus, né? São procariontes. Fungicidas? Não também, porque os fungos são eucariontes. Vermífugos? Os vermes? Também não. Os vermes, eles são animais, né? Eles fazem parte do reino animal. Então, também não é. Antibióticos, então essa seria a resposta, né? Os antibióticos. Que tipo de remédio, que tipo de
Tratamento que eu vou dar para esses animais? Antibiótico, né? Porque eu sei que é um ser vivo, a doença, né, é causada por um agente etiológico que é unicelular e procarionte, então é uma bactéria. O que que eu vou utilizar? Antibiótico, beleza? A terceira questãozinha aqui que eu coloquei para vocês, ela é bem legal, ela traz essa questão de modelo de tirinhas, e o Enem ele gosta muito de trabalhar com essas tirinhas, com essas imagens, né? Você sempre deve, quem já olhou provas do Enem ou questões do Enem, devem ter percebido que eles gostam de trabalhar com essas tirinhas e assuntos contextualizados, tá? Então essa questão é de 2007, e aí é que tem uma tirinha, né, bem engraçada, que fala assim, ó, o mundo das bactérias. Aí tem uma bactériazinha aqui, deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais o zoom, e ela tá ali, ó, ela diz assim, ó, estou tão sozinha, vou me duplicar, né, e aí ela, oi, se duplicou já, ó, pluf. Oi, você vem sempre aqui? Aí, ó, a outra bactéria já se duplicou também. Percebam que elas são iguais, né? E aí elas começam a dizer assim, que cara chato. Aí elas já se duplicaram várias e daí eles dizem assim, vamos embora. E ele ficou sozinho de novo, né? Então, essa tirinha ela está relacionada à reprodução das bactérias, né? E aí está dizendo assim, ó, são características, pergunta o seguinte, são características do tipo de reprodução representado na tirinha, tá? Simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade genética. Então, assim, ó, simplicidade, sim, né? Permuta de material genético e variabilidade genética? Não, porque a gente tem que levar em conta que ali não teve permuta de material genético e nem variabilidade genética, né? É uma divisão binária, então não tem. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Então, ó, essa resposta ela vai fechar bem relacionado à reprodução das bactérias, que é a divisão binária ou divisão, né? O que vai acontecer? É uma forma de reprodução rápida, simples e elas são clones, elas têm semelhanças genéticas. Você não teve troca de material genético, é uma reprodução assexuada, tá? Vamos ver as outras opções. Variabilidade genética, não, né? Não tem variabilidade genética. Pouca variabilidade genética. Mutação e evolução lenta, também não. Então, aqui, ó, gametogênese. O que que é gametogênese? Formação de gametas. Bactérias não formam gametas. Então, não está relacionado à gametogênese. Troca de material genético e complexidade. Também não, tá? Aí, ó, o último, o que que diz? Clonagem, até poderia ser, né? A gente pode considerar que é um tipo de clone, né? É uma cópia, né? Ela está se duplicando, né? Mas aí olha o que que dizem depois. Gemulação e partenogênese. Não é. Gemulação vai ser o tipo de reprodução que as plantas fazem, por exemplo, né? Que forma uma gema, e aí você consegue fazer uma outra planta, né? Também não vai ter variabilidade genética. E partenogênese é, por exemplo, como acontece a reprodução das abelhas, né? Então, não está relacionado com isso. Então, a resposta correta é a B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Beleza, pessoal? Então, eu queria passar para vocês essas três questões, que são bem contextualizadas, para a gente encerrar esse assunto das bactérias. Então, eu vou esperar que vocês postem lá a atividade dentro do portal. Vou deixar mais uns 15 dias para vocês fazerem essa postagem. Então, quem não se organizou com relação à atividade, por favor, pegue e elabore a tabela sobre as doenças bacterianas, né? E pode postar lá no portal do Google Classroom, ou pode me encaminhar por e-mail, ou pode também me mandar no grupo do WhatsApp. Beleza? Até a próxima!